Então eu achei importante vir contar pra vocês. Mas, gente, algo em mim estava incomodando. Fiquei assim, chocada, a gente nunca espera, né? Oiê, começando mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Verônica Servilha e aqui eu compartilho dicas, rotina, maternidade. Te convido a conhecer um pouco mais sobre os vídeos que estão aqui. Se você se identificar, se inscreva, curta, compartilhe, chame novas pessoas para que conheça a nossa família e faça parte dela. E hoje eu vim aqui para vocês, peço até desculpa por esse barulho, mas acredito que não vai interferir no áudio, espero eu. Mas eu queria compartilhar com vocês uma situação que aconteceu recente com o Noah. E eu tô sempre aqui contando, né, sobre esse processo de desenvolvimento dele, como que as coisas estão acontecendo. Então eu achei importante vir contar para vocês, até para que vocês tenham o respaldo e reflitam sobre isso, para que a situação que eu quase passei e sujeitei ele a passar não aconteça com vocês também. Recentemente, minha mãe, em uma visita lá em casa, numa troca de fraldas do Noah, percebeu que algo estava diferente. Então, ele estava com uma parte do testículo, né, um pouquinho inchada, com um roxinho. E ela falou, olha, Vê, ele não era assim, né, isso não estava aqui antes. Verifica, né? Não é normal. E aí minha mãe me orientou, né, para que eu entrasse em contato com a pediatra para verificar o que poderia estar acontecendo. E eu enviei fotos e vídeos para a doutora, e na hora que ela recebeu, ela falou, olha, eu vou te encaminhar um ultrassom, um pedido, né, de um ultrassom, para que você possa fazer com urgência, se possível ainda amanhã. E aí a palavra urgência já nos deixa um pouco angustiadas, né? Então providenciamos, conseguimos, enfim. Minha sogra até conseguiu agendar pra gente. Nós levamos ele no laboratório CDB, lá em Moema. E foi um exame meio truncado, porque daí nós chegamos lá e os especialistas em ultrassom não eram especialistas em bebês, né? Parece que tem aí uma diferenciação de especialização para poder realizar exames em bebês. E aí conduziram a gente até um outro local, mas a gente já tinha agendado horário, enfim, foi meio truncada. Mas conseguimos fazer o exame. Quando a doutora pegou o resultado, ficou pronto no mesmo dia. E aí nós encaminhamos para a pediatra dele, que quando ela olhou, ela falou, olha, vou te encaminhar para um urologista pediátrico, porque é uma situação em um local específico, né? E eu prefiro que seja um especialista para poder avaliar. O meu ponto de vista é tal, mas eu vou te encaminhar. E aí começou a busca, né, gente? Porque, meu Deus do céu, no Brasil, o que tá acontecendo? Não importa se você tem convênio ou não e qual seja o seu convênio. Tá tudo terrível, né? Os convênios, eles querem pagar pouco para os profissionais, os médicos. E aí os médicos não estão mais atendendo convênios, seja qual seja o seu convênio. Se você quiser um bom médico, você vai ter que correr para pagar no particular e de repente tentar um reembolso. Infelizmente, e não generalizando, obviamente, mas a maioria dos médicos que ainda estão em convênios acabam não dando a devida atenção, enfim, o atendimento, a consulta, ela não tem tanta importância, né? Assim,
usei a palavra errada, não é tanta importância, mas é como se nós fôssemos números mesmo, né? Sai um, entra outro, sai outro, entra outro. Então não tem esse olhar mais individualizado, mais respeitoso com cada caso. Não estou generalizando, gente, entendeu? Eu tô falando assim, da minha experiência, porque eu tive muita dificuldade em encontrar urologista pediatra, urologista ou pediátrico, infantil, enfim, eu não sei exatamente o termo correto, mas vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Pra gente falar com alguém, liga para convênio, aí fica horas no telefone esperando alguém atender. Nós não temos essa disponibilidade por conta de trabalho. Então eu falei com a minha mãe, daí minha mãe conseguiu, né? Ela dispõe de um tempo maior livre e aí ela conseguiu fazer o agendamento com um urologista infantil e de emergência, né? Porque até então a gente não sabe exatamente o que é. Quando nós chegamos na consulta, num escritório muito bonito, numa região nobre de São Paulo, tudo muito encantador, né? Visualmente, você remete à ideia de que é um profissional super renomado e tudo mais, né? Enfim. Quando nós entramos na consulta, primeiro que o Noah estava com muita febre e a gente acabou indo com ele nessa consulta pelo fato de ser uma emergência. A gente não sabia se essa febre até estava relacionada com isso, né, no testículo dele ali. Então a gente foi e, enfim, o doutor sequer abriu o exame dele. Começou a me perguntar o que estava acontecendo. E eu falei com o meu olhar de mãe, né? Completamente leiga que sou. Falei dessa bolinha roxeada, inchada, enfim. E aí ele pegou um papel e começou a desenhar e me explicar o que era. Me disse que isso precisava de cirurgia, porque era um canal que deveria ter sido fechado e não estava por algum motivo, que não cabe a nós investigarmos, uma vez que é um processo natural de acontecer, né? Mas também não é incomum com que aconteça o que está acontecendo com o Noah. Mas que só a cirurgia seria a solução, e essa cirurgia precisaria ser de emergência, porque por esse canal, onde está passando um líquido, onde acaba inchando ali parte do testículo dele, esse líquido poderia alargar essas vias, esse canal que estava aberto, e ocasionar dessa forma uma possível apendicite, o que era muito grave se acontecesse. Então, por conta disso, nós teríamos que marcar uma cirurgia de emergência o quanto antes, para que isso não se tornasse algo muito mais grave. E enfim, eu fiquei assim chocada. A gente nunca espera, né, que a gente vá precisar remeter nosso bebê, né, um aninho, por um procedimento cirúrgico e assim, de emergência, uma criança que nasceu super saudável, que está saudável, que, enfim. Perguntei sobre a febre e ele me disse que não tinha nenhuma relação da febre com aquilo, então que era melhor eu conduzi-lo a um pronto atendimento para verificar o porquê da febre. E assim nós fizemos, mas já saímos de lá com o encaminhamento para a cirurgia. Dia, horário, pré-operatório, enfim, a consulta dele levou aproximadamente uns 12 minutos. Quando ele abriu o ultrassom, depois de já ter falado sobre a cirurgia, ele abriu o ultrassom e falou: olha, esse ultrassom tá errado, né? Então, descarta, é isso que eu tô te falando. Fez o desenhinho, muito atencioso, mas assim, 12 minutinhos de consulta. E aí nos encaminhou para uma sala da frente, onde nessa sala nós conversamos com uma mulher por cerca de uns 40 minutos a 1 hora, sobre documentação, papelada, orientações, tudo encaminhando para a cirurgia. E
Gente, foi tudo muito doido, assim, porque cheguei para saber o que que era e já saio de lá com data e horário de cirurgia agendados, dizendo que era algo grave, né, que poderia ser algo grave, e ele com febre de 39,5. Então eu automaticamente associei uma coisa a outra, por mais que o doutor tivesse me dito que não tinha nada a ver. Enfim, fomos pro pronto atendimento, realmente era outro motivo pelo qual ele estava com febre. E demos continuidade aí à espera dos dias e aos exames, né? Ecocardiograma, eletrocardiograma, passamos em cardiologista, fizemos exames de hemograma completo, um outro lá que é para cirurgia para ver a coagulação do sangue. Enfim, seguimos com todos os exames solicitados, né, do pré-operatório. Mas, gente, algo em mim estava incomodando. Um sentimento estranho, uma agonia, não sei explicar para vocês. E aí eu até achei que fosse algo relacionado à síndrome do pânico, que eu já disse para vocês, né, que eu tenho e, enfim, consigo controlar em algumas situações, em outras não, mas vou sempre aí tentando me equilibrar, né? E achando que tinha a ver com uma possível crise novamente da síndrome do pânico, eu agendei consulta com a psicóloga para conversar, porque eu estava muito aflita, com uma vontade de chorar absurda, perdi o sono, estava tendo muito pesadelo, um medo de perder, enfim. E na conversa com a psicóloga, ela me falou uma coisa que me deixou reflexiva. Ela falou: Vê, nada que aflige o seu coração pode ser visto como normal, né? Independente de você estar em um momento de crise ou não, se tem algo que está afligindo o seu coração, vamos atender a esse pedido, né? A essa busca por ajuda. O que está te afligindo é a cirurgia do Noah. Será que não é porque você ainda não se sente muito segura de como é esse procedimento, do que vai realmente acontecer? Aí eu parei, pensei e falei: nossa, checkmate, né? É isso mesmo. Foi tudo tão rápido que eu não consegui, assim, associar, elaborar exatamente o que ia acontecer, qual o tipo de procedimento seria, quanto tempo levaria. E eu voltei a entrar em contato com o doutor que agendou a cirurgia, pedindo para ele maiores esclarecimentos. E, enfim, ele me respondeu de uma forma bem fria e objetiva, né? Que seriam 3 cirurgias, não apenas uma. Então, ele iria fazer um procedimento no umbigo por conta de uma hérnia que ele havia identificado, faria essa remoção desse cisto do testículo dele e aproveitaria para fazer uma circuncisão. Não que ele tenha fimose, porque ele não tem, mas tem ali um excesso de pele que daí, pesquisando, eu vi que o nome correto é o prepúcio, né? Prepúcio do pênis, então é uma pelinha que fica ali. E os meninos que fazem a circuncisão, aquela pelinha é retirada e são dados alguns pontinhos para que a glande do pênis fique aparente, facilitando a higiene, enfim. E aí o doutor falou pra mim que, olha, ele não tem fimose, mas a gente já vai aproveitar para fazer, porque daí a gente já corta a pele, e aí depois só vai ser complicado o pós-operatório, porque ele vai sofrer muito, vai doer bastante, vai ficar em carne viva. E assim, com uma naturalidade, e cada palavra que ele falava, eu ia me assustando cada vez mais. E eu agradeci e fui pro Google, né? E joguei as informações, os procedimentos, e as coisas não estavam batendo muito bem, sabe? Até porque na papelada ele tinha colocado o nome de determinados procedimentos, e quando eu perguntei pra ele o que seria, ele falou: não, essa papelada você ignora, eu só coloquei isso para que o seu convênio cubra, porque o seu convênio não cobre um monte de coisa, então a gente vai fazer dessa forma.
E eu me senti assim, uma pessoa tão... Ao mesmo tempo que eu me senti mal por estar questionando um doutor, né, leiga que sou, que ousadia minha, né, questionar um doutor, eu me senti assim como que absurdo, ele me deve satisfação, ele me deve esclarecimentos, não é assim. Ele sabe o que acontece com os procedimentos dentro do convênio, mas eu não, ele tem que me falar por que é nome tal e não nome tal, por que o procedimento, ele me falou que na circuncisão ele iria cortar a pele, esse prepúcio, e ele ficaria exposto em carne viva. E quando eu olhei na internet, eu vi que a cirurgia de circuncisão não fica com carne exposta. E aí eu falei, não, pera lá, eu vou questionar, né? Vou questionar, e ele batendo na tecla de que, olha, você tá dificultando, porque na verdade eu tô querendo facilitar pela experiência que eu tenho. O seu convênio cobre apenas isso, não tem necessidade de fazer um procedimento diferente, porque aí vai ser só estético. E eu pensando comigo, meu, estético, o escambau, né? Tipo, quem é que merece ficar sentindo dor, né? Então, eu tava inquieta. E, em paralelo a isso, minha mãe conseguiu também agendar com mais 2 urologistas. Sacrificante, gente, muito difícil. Um deles, inclusive, no particular, porque não tem, é incrível, não tem no convênio. Quando a gente consegue, é para 2, 3 meses para frente. É uma falta de respeito, um absurdo, enfim. Faço esse vídeo aqui indignada para vocês. Compartilhem aqui comigo se vocês já passaram por alguma situação semelhante ou se no convênio de vocês é diferente, porque eu quero até entender um pouco melhor sobre isso, porque eu entendo assim como uma máfia, sabe? Mas, desabafo em dia, levei ele nos outros urologistas com os exames em mãos, e um dos urologistas falou, olha, realmente esse ultrassom tá errado, mas não vamos nos precipitar, vamos fazer um novo ultrassom, eu acho que seja isso, isso e isso, mas vamos confirmar. Então eu já me senti segura, pelo menos um pouco mais segura, porque assim, é exame, né, gente? É preto no branco. Como que a gente simplesmente desconsidera e tá errado? Vamos passar para cirurgia, né? Próximo passo. Daí o outro falou a mesma coisa, falou, olha, eu acho que é isso, o que tinha batido, né, de informação, mas vamos refazer o exame. Aí você faz, né, não precisa ser com urgência, isso também já me aliviou, que eu falei, meu Deus, tem certeza, doutor? Não, fica tranquila, mas óbvio, como mãe, ansiosa, angustiada que sou, já fiz logo, no dia seguinte minha mãe conseguiu também agendar, e daí nós refizemos o exame, e quando nós voltamos nos 2 doutores, os 2 disseram a mesma coisa, daí sim, disseram a mesma coisa, que não batia em quase nada com o que o primeiro doutor havia falado e agendado a cirurgia. Então, o que eles me disseram? O Noah está com um quadro de hidrocele, que é muito comum em meninos até os 2 anos de idade. O que acontece é que, naturalmente, a hidrocele costuma desaparecer até os 2 aninhos. Mas o Noah já está mais perto dos 2 aninhos. E se agora que está surgindo, a chance de que ela desapareça é muito menor. Sendo assim, o procedimento é apenas cirúrgico. Então, precisa fazer uma incisão para retirada desse cisto, porque é um líquido, né, que vai vazando ali, é como se fosse um líquido indo para um lugarzinho que não deveria ir. Mas daí ele fica acumulado e forma uma bolinha, né? É como se tivesse uma camadinha protetora ali que fica em volta desse líquido, impedindo com que ele esvazie. E por isso que a gente vai precisar fazer esse procedimento, né? E tirar esse cisto. Não é nada de urgente, não é caso de vida ou morte.
não vai virar apendicite, não corre risco nenhum de que vire uma apendicite. E a hérnia do umbigo é praticamente invisível, não tem a menor necessidade de ser feita, porque não interfere em absolutamente nada na vida dele. Seria uma questão estética e ainda assim é como você ter a sobrancelha no formato da minha e querer fazer isso daqui, sabe? É um detalhe. Além disso, o procedimento de circuncisão seria, assim, indicado pelo fato de que ele já vai estar anestesiado, já vai estar ali, né? Os judeus, daí eu descobri que os judeus, logo que nascem, todos eles fazem a circuncisão, que é um procedimento super simples, super seguro e inclusive, ele... Como que eu posso usar a palavra correta? Essa circuncisão, ela facilita depois na questão de higiene, né, dos meninos, e também ela dificulta o aparecimento de doenças futuras, né? Então, enfim, gente, tudo esclarecido, não era nada do que o primeiro médico tinha dito. Ele vai precisar sim passar por um procedimento cirúrgico. Eu ainda tô com o coração um pouquinho apertado, porque enfim, é uma cirurgia, mas já nos dá esse alívio, né, de saber que não é urgente, não é para ontem, não é caso de vida ou morte, não pode acontecer alguma coisa que vá piorar o quadro, e enfim. Tô compartilhando isso com vocês porque eu acho que com essa experiência que eu tive, eu aprendi uma lição muito importante. Não importa em qual médico você vá, nunca ouça apenas um, sabe? Procure, busque uma segunda, uma terceira opinião. Não é fácil, os convênios dificultam esse processo, mas assim, tentem, sabe? Tentem, porque se eu não tivesse me sentido angustiada, agoniada, eu não tivesse buscado outras opiniões, na data de hoje, meu bebê estaria num pós-operatório doloridíssimo, sem a menor necessidade. Então, eu tô super orgulhosa de mim, porque eu deixei sim com que meu instinto materno falasse mais alto, fui procurar me apropriar do conteúdo. Às vezes a gente se subjuga, né? Porque, o doutor é um médico, ele estudou para isso. Que ousadia minha questionar uma coisa que ele está dizendo. Mas por que não? Não é verdade? Por que não? Todo mundo erra, nós somos humanos. Vou questionar, quero entender, sou leiga, mas não sou burra. Então, se eu ler sobre, se eu me informar sobre, eu vou ter mais ou menos uma ideia do que se trata, para poder ter o meu critério, se eu concordo com aquilo ou não. Então, tô compartilhando esse vídeo com vocês porque eu acho super válido o alerta, principalmente para mães de meninos. Pelo que eu andei vendo, é uma situação relativamente comum e preocupante, porque não deixa de ser uma cirurgia. E é isso, gente, sabe? Graças a Deus eu ouvi a psicóloga, eu tive esse insight de buscar ajuda, de buscar me apropriar, de, sabe, ir atrás de outras opiniões, e tô agora com o coração muito mais tranquilo. É isso que eu gostaria de compartilhar e desejar para vocês também. De repente tem alguém que esteja passando por essa mesma situação. Se você conhece alguém que tem bebê pequeno, principalmente menininhos, né, que possa estar passando por uma situação, na verdade em qualquer âmbito da vida, em questão de cirurgia, o meu alerta fica para essa questão, sabe? Não acredite só em doutores instagramáveis, sabe? Aqueles, uau! Busca CRM, busca no site jurídico para ver se tem ações que estão sendo movidas contra este doutor, se tem, quais são, por quê. Busque informação, se aproprie, porque você está deixando o seu filho nas mãos de uma pessoa que você não sabe quem é. E é um bem precioso demais
pra gente entregar na mão de qualquer um. Um diploma não significa conhecimento, infelizmente é real. Então fica aqui o alerta para vocês. Vou postar mais vídeos com mais atualizações. Deixem aqui nos comentários se vocês já passaram por essa situação, se deu certo, se não deu, o que vocês fizeram, se vocês têm urologista para indicar. Por favor, coloquem aqui. Eu tive muita dificuldade em encontrar, então, de repente, a gente pode fazer aqui também no canal essa rede de apoio, sabe? E de contatos para que mais mães possam, de repente, usar esse vídeo para não só se inspirar e ficar alerta, mas também para procurar ou ter outros contatos e conseguir outros agendamentos, enfim. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Baby Noah tá bem, graças a Deus. Vai sim precisar passar por um procedimento cirúrgico, mas eu vou atualizando vocês ao longo dos próximos vídeos. Não é nada emergencial, embora seja ideal que seja realizado o quanto antes. Então, vou atualizá-los aqui no canal. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.